2023 começou com tempestades em toda a macro-região. Um fenômeno pode mudar esse cenário no segundo semestre do ano. Especialistas alertam que as administrações precisam se preparar para aqueles episódios extremos, seja com muita chuva ou a falta dela. Em 2022, o Brasil quebrou a série histórica de escassez de chuvas. Pelo terceiro verão consecutivo, o fenômeno Laninha continua vigente. Ele causa o resfriamento do Oceano Pacífico. Por conta disso, o período chuvoso, que tem trazido transtornos para toda a macro-região, deve se manter durante o primeiro trimestre do ano. Pode ser que nós tenhamos um 2023 dentro da regularidade, pelo menos até o final do mês de junho. Então, dentro dessa semestralidade, nós temos os modelos climáticos que estão indicando uma redução da fase do Laninha e uma tendência à neutralidade das águas do oceano. No segundo semestre do ano, existe a possibilidade da ocorrência do fenômeno conhecido por El Niño. Ele aumenta a temperatura da água do mar e, consequentemente, deve trazer dias mais quentes. Isso pode provocar excesso de chuva em algumas regiões e estiagem em outras. A preocupação com as queimadas também é uma realidade. Com menos chuvas, os incêndios que caíram 90% em Ribeirão Preto no ano passado podem voltar. Nós poderemos ter esse 2023 seco dentro da regularidade histórica dos últimos 30, 40 anos e uma atenção ainda maior para a prevenção, para a fiscalização dessas áreas. Uma conscientização da população com as administrações públicas para já começarem a fazerem todo um planejamento para, pelo menos, mitigar os problemas que virão com uma crise hídrica, por exemplo. Os especialistas alertam que as administrações precisam estar preparadas tanto para a falta d'água quanto para as enchentes, já que os impactos causados pelos dois extremos são muito sérios. Desde 2010, nós poderíamos já ter um plano de contingência, um plano estratégico. Nós temos todo um sistema hoje que já utiliza os programas existentes que podem avaliar como serão esses problemas causados pelas inundações. Hoje você pode até usar um Google, que você tem a região toda feita, um levantamento, um georreferenciamento, que nós chamamos, um levantamento da topografia, as áreas mais atingidas, que são sempre as mesmas áreas que sofrem. Essas calamidades que ocorreram recentemente aqui na nossa macro-região, que tanto nos entristece e que nós não encontramos solução para isso. Falta, sim, planejamento, falta organização e que nesse novo ciclo de 2023 as esferas políticas, as empresariais, a sociedade civil possa ter uma organização melhor para gerir essa relação entre a sociedade e a natureza. Para a consultora em meio ambiente, passou da hora das administrações e da própria sociedade encararem as mudanças climáticas com a importância que elas merecem. Uma mudança climática, ela pode alterar esse regime de chuvas, o próprio solo vai sofrer alteração, os rios de modo geral. Isso tudo influencia, sim, no que vamos dizer do ponto de vista social, econômico e até cultural. Então, nós devemos levar a sério, pensarmos que isso vai impactar muito a nossa região, no caso de São Paulo, Ribeirão Preto, e isso poderá trazer um problema grave, inclusive com a questão da fome. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no nosso canal digital da Clube o José Carlos de Lima Júnior, que é economista da USP. Professor, a gente viu aí, estamos vivenciando chuva, chuva e chuva, né? Depois a gente pode talvez ter no segundo semestre um período de mais seca. Essas mudanças climáticas, elas podem impactar e muito a economia da nossa macro-região e isso preocupa bastante, né? Ótima tarde ao senhor. Olá, ótima tarde para você, para todos aqui da TV Clube e já desejando aqui um feliz 2023 para todo o nosso público. Primeiramente, é importante considerar que nós estamos num período de transição de estação, ou seja, nós tivemos a partir de dezembro e nós iremos até março aí com o verão, o que já é natural, quando você tem uma passagem de estação de ano, você tem também a mudança de clima, essa é a primeira realidade. A segunda realidade, a gente realmente está vivendo agora um período, pelo menos esse ano,
com uma chuva um tanto quanto acima da média aqui no estado de São Paulo, e principalmente na nossa região, e isso, de certa forma, ela acaba colocando em risco, né, não só a população, mas também toda a agricultura, toda a parte de produção econômica, mas a gente precisa considerar, assim como estava sendo colocado ainda há pouco aí pelos dois profissionais entrevistados, a gente precisa considerar também o comportamento nosso dentro de todo esse modelo. Uma vez que a gente acaba percebendo, na maioria das enchentes e problemas que as cidades enfrentam, um grande volume de lixo que acaba entupindo aí todo o sistema de escoamento de água. E isso acaba sempre jogando contra a economia local e principalmente ali o bem-estar social dos moradores dessa região. José Carlos, e como os produtores rurais eles podem se antecipar a essas mudanças climáticas? É interessante quando você pega e observa assim, o uso da chuva. A primeira coisa importante aí precisa considerar que a água, o solo, ele precisa ter uma quantidade de água armazenada, porque isso é necessário para a própria produção agrícola. Então, quando a gente pega e começa a olhar todo o calendário nosso, né, pensando aí nas estações do ano, a gente precisa considerar que essa água que cai agora nesse período chuvoso, geralmente é importante que ela fique armazenada no solo para que possa garantir, aí, digamos, uma produção ao decorrer do ano. Uma das primeiras consequências que nós temos percebido nas últimas décadas é um modelo muito irregular, ou seja, a gente não tem mais aquela previsibilidade de chuva, está mudando muito de ano após ano, então essa imprevisibilidade, essa irregularidade de oferta de chuva, de certa forma impacta diretamente a produtividade no campo, uma vez que a ausência hídrica, ela vai impactar diretamente na própria condição de desenvolvimento fenológico da planta, ou seja, no próprio desenvolvimento e crescimento dela e, consequentemente, na própria produção. O senhor acabou de mencionar agora no finalzinho da sua resposta, professor, a falta da chuva. E as consequências nas plantações agora com toda essa chuvarada que nós estamos tendo aí nas últimas semanas? É importante, a gente sempre fala que o agronegócio é uma indústria a céu aberto. Da mesma forma que a falta de água é prejudicial, o excesso igualmente é muito prejudicial. Tanto que a gente começa a observar aí uma perda de algumas culturas, principalmente aquelas mais frágeis, como o caso aí de hortaliças, né, que a gente acaba percebendo no dia a dia, uma inflação significativa em termos desses custos. E até para poder fazer um paralelo, quando a gente começa a ver a inflação que foi divulgada hoje aí pelo próprio IBGE, pelo próprio governo, a gente vê um salto, por exemplo, da cebola, né, que teve um crescimento, teve um salto de inflação de 130% no período e que, em parte, é explicado não só pelo custo de produção que aumentou, mas também por todo o problema aí de clima que a gente tem enfrentado em termos de oferta de água. Ou seja, as culturas sofrem com os problemas climáticos. E, infelizmente, tanto o excesso quanto a falta acaba prejudicando. E nós acabamos sentindo no bolso no dia a dia. Ou seja, vamos sentir no bolso com frutas, verduras e legumes que sofrem com agora esse período chuvoso e também lá no segundo semestre com aquelas que podem ser impactadas pela estiagem. É aumento talvez certo o ano todo aí em alguns produtos. Na verdade, a gente sempre costuma dizer, né, que o fato de você ter uma produção agrícola, você tem digamos, a incerteza de como vai se comportar o clima. Por mais que a gente monitore, por mais que todos os profissionais façam monitoramento do clima, você sempre tem uma situação de incerteza. E quando você tem uma situação tanto de falta quanto de excesso, o prejuízo financeiro é visível tanto para o produtor e, consequentemente, para nós consumidores. Agora, uma coisa é fato, pelo menos nesse 2023, a gente não vai ter uma inflação tão alta quanto nós tivemos em 2022 e 2021. Aparentemente, a gente vai ter uma calmaria um pouco maior, né, do que nós tivemos nos anos anteriores, mas, em contrapartida, isso não significa que nós vamos pagar mais barato pelos produtos. Ao contrário, a gente pode sempre ter o risco de ter que pagar um preço acima, considerando, lógico, o período que a gente está vivendo, uma vez que em agricultura você tem algo chamado sazonalidade, ou seja, você tem um período em que há maior oferta de alguns produtos e tem períodos que você tem a menor oferta. E, nesse caso, a gente acaba vendo essa oscilação, principalmente no preço. José Carlos de Lima Júnior, professor de Economia da USP, agradeço muito a presença do senhor aqui, devolvo recíproco que o ano do senhor seja muito bom, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima. Até mais.